Bora lá, pessoal! Tudo certinho? Hoje estamos com Emerson Ravaneda, um amigo de longa data, falador, bebedor comigo. Confesso que eu estou um pouco triste porque meu time perdeu do Corinthians em casa. Não sei se está todo mundo tão triste assim. Eu nem tanto, desculpa. Mas o Emerson é diretor de Ciências e Tecnologia da Codel, que é a Companhia de Desenvolvimento de Londrina. Também é sócio-consultor da R-Mind, palestrante da IEL, é sócio proprietário de um app chamado Pegada, ligado ao mercado pet, professor da Unicesumar e também sócio de uma solução mestre redatora que é muito bacana. Mente redatora. Mente redatora, perdão, que é muito legal. Como sempre, a gente não tem pauta, como sempre a gente não combina nada, bate um papo antes e a gente vai conversando aqui com quem eu acho muito interessante do nosso network aqui do mercado de tecnologia da informação e comunicação e cibersegurança. Emerson, me fala um pouquinho aí dos desafios, que a gente sempre fala isso, parece que os desafios são recorrentes. Me fala um pouco dos desafios aí agora. Eu sei que você está novo lá, né? Está novinho, está peixe, do setor público e da sua realidade nessas milhões de atividades que você possui para sustentar seus 4 filhos. Esse é outro papo legal, mas não cabe. Não cabe hoje. Não cabe, não cabe hoje. Deixa abaixo. Né? Exatamente. Os 5 vira 10 termina, né? A gente não para. Me fala um pouquinho do que você está sentindo hoje do setor público e, obviamente, das dificuldades e desafios, já que você está em todos os ramos. Acho que você de todos. Vamos uma página de cada vez, né? Vamos lá. A questão do público, primeiro que eu já passei pelo público em outras oportunidades, eu já fui consultor na área pública durante muitos anos, quase 10 anos. Eu fazia gestão de tecnologia para os municípios que não tinham um diretor de tecnologia, né? Normalmente no município menor, o diretor de tecnologia é o sobrinho do prefeito que tem a lojinha de informática, né? Ou seja, era um infarto por dia. Mais ou menos, né? Isso quando você sobrevive ao primeiro, né? E a minha atividade era muito entrar para poder entender qual que era a realidade de cada município, as prestações de conta, software. Nós estávamos no momento onde os ERPs da área pública, isso nós estamos falando final dos anos 90, começo dos anos 2000, os ERPs na área pública estavam ainda crescendo, ganhando conectividade, vamos chamar assim, era um monte de caixinha separada. Você tinha um sistema de contabilidade que não falava com compras e licitações, que não falava com financeiro, que não falava com tesouraria, que ainda tinha tesouraria com caixa, né? Muita prefeitura tinha caixa, pagava em cheque, e sim, né? Tem muita gente que não tem a mínima ideia do que é um cheque hoje em dia, mas essa era a realidade na época. Bom. O pessoal das antigas, fica tranquilo. Fiquem tranquilos. A gente vai falar alguns termos arcaicos aqui. Né? Os incas pararam de usar faz tempo, né? A gente tem que trazer. Aquela impressora da prefeitura. Era aquilo. As impressoras de linha. Lindas, barulhentas. Barulhentas, mas isso aí fica para uma outra ocasião, falar de história, né? E não esperava o convite esse ano na gestão, quando o PH, que é um grande amigo, inclusive comum, de longa data, assumiu a presidência da Codel, do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, fez o convite para que eu assumisse a pasta de Ciência e Tecnologia. Sempre é uma descoberta, é uma transição, né, de um mandato para o outro, a gente está descobrindo muita coisa ainda. A experiência tem sido gratificante, mas a gente vem com uma postura um pouco diferente, a gente vem com uma pegada mais desenvolvimentista, né? O nosso objetivo, sim, é promover o crescimento da cidade, a gente conta muito com a iniciativa privada como parceira, né? O município sendo o indutor, mas esse desenvolvimento, né, partindo da própria iniciativa privada, a gente está trabalhando muito nisso. E 60 dias de mandato ainda estamos tomando o pé de tudo, mas é um grande desafio, Londrina precisa disso, né? Muito já foi feito, mas a gente sabe que os tempos são diferentes, né? Parece que o tempo da iniciativa privada, o dia tem 24 horas, parece que o dia da iniciativa pública tem 48, né? As coisas não encaixam muito bem, mas a gente está com um desafio grande ali e vem mais nesse sentido mesmo, trazer desenvolvimento. A gente fala muito vender Londrina, né?
Mas quando a gente fala vender Londrina, é vender a imagem de Londrina, Sim. venha para Londrina. Né? Esse é o nosso objetivo maior hoje dentro do Instituto. Putz, eu acho que assim, quando tá bom, se vende sozinho, né? Sim. Você tem que conseguir conduzir bons projetos nessa velocidade ou nesse ambiente que é tão diferente da iniciativa. Hiperregulado, né? Vamos colocar assim, né? Ele hiperregulado. Hiperregulado. O princípio do direito público ele já força isso, né? É diferente do direito privado. O teu público conhece bem isso, né? O público pode fazer tudo que a lei não te proíbe. Exato. Né? O privado pode fazer tudo que a lei não te proíbe. O público só pode fazer o que a lei te permite. E no direito administrativo é exatamente isso. Então, inverte a lógica. Exato. Então é extremamente complexo. Né? Tudo demanda um trabalho grande. Nós temos um legislativo que apoia bastante. Né, e que tem que estar sempre presente. A gente tem uma multiplicidade de ideias, de cabeças, de opiniões. Isso é positivo, né? A gente só precisa encontrar a forma de potencializar tudo isso aí num bem comum, num objetivo comum, que é o desenvolvimento da nossa cidade. Putz, e tem projetos lá? Já com esses 60 dias deu para encontrar? A gente tem. A gente tem alguns desenhos, né? Tá. A gente está trabalhando forte nisso ainda. Novidades vão surgir muito em breve. Nós teremos um grande evento que vai reunir no primeiro dia da exposição nós temos, se não me engano, até o momento confirmadas 17 comitivas internacionais que estarão com a gente no Londrina Paraná Day, que é um evento de... O Londrina Paraná Day vai ser no primeiro dia da exposição, no dia 4/4. Ah, legal. Isso, é um evento que a gente está trazendo comitivas de fora para justamente, né, vender Londrina, mostrar a pujança de Londrina, para poder atrair investimento, atrair empresas de fora para cá e as cidades co-irmãs. Então vai ser um evento bem Depois interessante. Me passa as divulgações que eu ajudo a divulgar. Sim, com certeza. Continuando o nosso papo aqui com o Emerson Rabaneda, que já foi devidamente apresentado, falou um pouquinho do começo dos desafios do setor público. Fala um pouquinho aqui das suas outras empresas e o que pega para você. Porque eu gosto assim, o que a gente sempre tenta conversar aqui? A dor. E como resolve a dor. Então, assim, fala um pouquinho da AirMind ou Mind, da Apegada, fala um pouquinho desse seu ambiente privado agora, para mim. O que você acha que os desafios de Apegada, de cada dessas tantas atividades que você faz? Quando a gente fala da iniciativa privada, das minhas atividades, eu tenho, como estou em várias empresas, são várias dores diferentes. Quando eu pego uma empresa de consultoria, se eu falo só na consultoria de gestão de negócio, o que a gente nota, e eu atendo muito startup, né, a gente nota uma deficiência muito grande hoje do novo empreendedor de conhecer conceitos básicos. Nossa. Né? Assim, o mínimo, o feijão com arroz, aquele, sabe, cara, você não pode gastar mais do que você recebe, parece bobo, né? Mas aí a gente começa a notar que o ambiente, não vou falar de ensino, tá? Mas o conhecimento ainda está muito longe do que já foi um dia. Tá. Né? Hoje a gente tem muito empreendedor que está terminando a faculdade, está começando com uma ideia nova, e aí ele gasta um tempo absurdo desenvolvendo essa ideia, e quando a ideia está pronta ele sai procurando um público para vender, porque que na verdade tinha que ser o contrário. Né? Você nunca nasce de uma ideia, você tem que nascer de um problema. Sim. Né? Então quando a gente fala na área de consultoria de negócios, esse é o maior deles. Né? Ensinar que, cara, nenhum produto nasce da ideia, todo produto nasce de uma dor. A ideia ela tem que resolver a dor de alguém, não pode ser sua. Né? Eu tenho muito disso, né? Empreendedor, não, porque eu vou fazer um aplicativo para balada. Tá, beleza, qual que é o teu público? 18 a 25, aí você fala, vai morrer de fome. Né? Não, por quê? Porque o cara de 18 a 25 ele vai comprar uma cerveja, vai encostar no balcão, vai esperar até 3 horas da manhã e gastou 10 pila. Mais o cover da banda, se tiver. Se tiver, né? e então, aí assim, ele vai indo no lugar que a cerveja é mais barata. Vai onde tiver mais, e aí você vai ganhar 3% disso. Nossa, e essas porcentagens? Né? Aí entra, né, a marketplace, só se você tiver um caminhão de dinheiro hoje em dia, e 90% das ideias que surgem, todas elas são marketplace. Então isso é a realidade do mundo do empreendedor hoje. Isso é um caminhão de dinheiro. Não. E é um caminhão grande. Eles não entendem isso, né? É um caminhão grande. Você tem que estimular. Eu falo muito, uma frase que fala há muitos anos, a gente participou do Founder Institute lá atrás. Juntos, né, de mentores de startups, e eu chamo isso de paradigma de dois senhores. Esse é o marketplace.
Né? Por quê? Porque você tem, é como você devela para dois santos. Né? Você tem o usuário, que é o cara que compra, que ele só entra no teu marketplace se tiver muita gente vendendo porque ele precisa de oferta. O cara que vende, ele só entra no teu marketplace se tiver muito usuário comprando. Então, aí você precisa de um caminhão de dinheiro, por quê? Porque você tem que construir esses dois caras. Eles não vendem de forma nativa. Né? Então você tem que trazer o vendedor, falar assim, não, eu vou promover o teu produto ali dentro, para ter usuário. Né? Ah, sabe aquela cerveja que você vende a R$7? Você continua vendendo a 7. Eu vou vender a 5 e eu te pago os 2 de diferença. É aí que é o dinheiro que o cara não entende, entendeu? E aí ele tem que começar a impulsionar. Então esse é o grande problema do marketplace, né? Esse paradigma de dois senhores aí, né? Alhos ou bugalhos, né? Então para onde que você vai? É um negócio bem, bem complexo. Isso quando a gente vai falar de empreendedorismo. A pegada é um marketplace no mercado pet, né? Então a gente está exatamente colocado aí, e aí alguém fala assim, então você tem um caminhão de dinheiro. Não, não tenho. Né? Na verdade, o objetivo da pegada é aproximar a indústria do cliente final. Né? Eu não quero tirar o distribuidor. Onde também gera um belo ruído, porque sempre tem o estigma da concorrência. Então a gente enxerga muito isso hoje, né? E aí a gente vê o pequeno lojista, que é o pet shop, ele enxerga ele no aplicativo como um concorrente. É meio louco, né? Mas, não, eu estou expondo o meu preço. Cara, hoje em dia você não precisa expor o teu preço está no WhatsApp, né? Qualquer IA consegue saber o teu preço em 10 minutos. E, na verdade, o seu preço é mais de um monte que eu disparar. Até porque você tem em muitos segmentos, né? Você tem um distribuidor que regula preço. Então, o cara da ponta, ele não tem promoção na ponta, tem promoção se o distribuidor fizer. Então, aí é extremamente... Meus cachorros têm foto lá. Verdade. Meus cachorros estão lá no seu aplicativo. Né? E por último, hoje em dia, é a questão da mão de obra. Né? Aí é a questão da mão de obra. E aí eu não falo técnico, tá? Falo comportamental. A gente tem um problema gigante hoje com comportamental. E isso está para todo mundo. Está para todo mundo. Mas eu acho que é um desafio muito maior para os atuais gestores, né? Porque você não muda a cultura. Você não vai mudar a cultura da geração TikTok. Você pode martelar, você pode bater, tal. Você não vai mudar, né? É o que a gente chama de malhar o ferro frio, né? Que era o ditado que existia antigamente. Não adianta, você não vai mudar a forma dele. Né? Se você ficar batendo com uma marreta numa faca, ela vai continuar uma faca para sempre. Se você não aquecer ela para moldar, você não muda a forma dela. Então não adianta a gente, os gestores, ficarem insistindo em criticar a geração Z, falar que eles isso e aquilo. Entendam que isso é uma característica, ela vai se manter assim. Talvez mude isso para frente, mas aí eu não vou fazer, que aí seria futurologia, né, para onde que isso vai, que eu acho que não leva a lugar nenhum. Mas a questão precisamos, enquanto gestores, saber como tratar com essa geração que está aí no mercado. Então para de ficar olhando os OKRs que você olhava o ano passado, a década passada, eles não vão funcionar. Para de querer ficar olhando se teu funcionário está trabalhando das 8 às 18. Então, comece a trabalhar por empreita, porque o cara precisa disso. Dane-se se ele está trabalhando na areia da praia, na beira da piscina, na casa de campo, ou então no escritório dele, desde que ele te entregue. Então a gente precisa mudar a nossa forma de gestão. Esse é o grande problema que eu vejo algumas hoje. áreas precisam de conexão do ambiente. Sim, tá. Outras áreas não. Mas aí é um outro papo, até converso com o meu sócio Ronaldo, e aí vou ser xingado aqui, mas até tenho dúvidas do planejamento estratégico, sabia? A gente trabalha aqui por umas sprints, mas isso é um papo para outra hora. Mas assim, vocês veem que a dificuldade é mesmo assim, todo mundo tá com tosse, todo mundo com dor de cabeça, e tá todo mundo com as mesmas dificuldades. Não, mas bom bebedor de cerveja, gosto dele, tem uma mente meio parecida comigo, né? A gente meio objetivo, meio louco, meio xereque, meio que causa um monte de problema, mas também dá um monte de solução. E a gente falou aqui já de algumas coisas, né?
da consultoria, da pegada, da questão do público, dos clones que ele possui para fazer tudo isso, a gente não falou ainda, mas ele possui clones. Mas ele é sócio de um empreendimento, de uma empresa, de uma firma, que eu gosto bastante da ideia, até acho que, continuando a conversa, até para conversar com essa geração, que é a Mente Redatora. Vou deixar marcado aqui para vocês, vou deixar na bio, vou deixar onde o meu pessoal de marketing quiser colocar, mas me fala um pouquinho dessa Mente Redatora. Isso aqui eu acho barato. Cara, Mente Redatora, bom, é a minha atual menina dos olhos, né? Não vou negar. Mente Redatora começou de uma professora de língua portuguesa, produção de texto e literatura, que fez um mestrado em tecnologias educacionais e resolveu aplicar o design thinking naqueles lugares que a gente nunca imagina. Eu já conhecia... Conseguiu fazer uma professora de português aplicar design thinking? É exatamente isso que eu pensei quando ela me falou. Eu sou louco. Sim. Né? A esposa, né? Então a gente estava embaixo do mesmo teto. Mas eu particularmente demorei muito para entender o que ela fazia. Porque na minha cabeça não encaixava. Design thinking a gente sempre pensa para resolução de problemas, para desenho de produto, né? Que é o que todo mundo fala. Vai lá, vou fazer uma persona. Não diminuindo a importância, tá? Mas parece que só serve para isso. E um dia ela chegou para mim e falou assim, dá uma olhada aqui. O que foi? Porque a gente usa o mapa da empatia para escrever redação. Eu falei, pera, como assim mapa da empatia para escrever redação? Ela, não, usa o mapa da empatia, usa a matriz CSD, gera o SWOT. Pera, né? Eu não estava entendendo. Aí ela sentou, né, como boa professora, e foi me ensinar. Falou, senta aqui com a tia, né? Aí eu sentei e fui ouvir ela. E realmente ela usa os mapas de empatia para desenhar a turma, para entender a turma, né? Para entender qual é o ponto que cada um está na história, do conhecimento de cada um. E depois ela usa as matrizes CSD para ele gerar a base de conhecimento para, a partir daí, escrever uma redação. Então, é diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado, primeiro eu tenho uma estrutura de uma redação e falo assim, como saudosa Estela, professora do Maxi, na minha época de cursinho, lá nos anos 80, que ela fala assim, primeiro parágrafo você repete o título com outras palavras, segundo e terceiro, no segundo você reafirma, no terceiro você contradiz e no quarto você repete o título com uma palavra diferente da introdução. Mas era um quadradinho. Sim. E quando eu comecei a olhar como que ela faz, ela constrói o conhecimento. E eu achei muito interessante, muito interessante. E ela montou a empresa dela, a Mente Redatora, para formar professores para usar o design thinking em todas as áreas. Eu quero ensinar física usando o design thinking. Ela faz produção de textos, ela ensina literatura usando o design thinking. Então Mente Redatora não é somente para a área de português e redação? Não, ele começou assim. Assim. Tá. Aí um dia ela me chamou e falou assim, Emerson, parece que a coisa não vai. E aí a gente começou a tentar diagnosticar o porquê que eu não consigo vender. E aí a gente descobriu alguns pontos, né? Primeiro, o dono da escola não treina o professor dele para ensinar design thinking, né? Por quê? Porque ele acredita que o professor dele tem que vir pronto. O professor não se capacita para dar aula diferente, porque ele tem medo de fazer o que ele nunca fez, e segundo, porque o salário dele não vai mudar aplicando, né? Então aí você entra num contrassenso, né? Aí você uma resistência vende, né? Gera uma resistência gigante. Aí eu sentei com ela e falei assim, mas peraí, o que a gente consegue aplicar? Ela começou a me mostrar e aí a gente começou a aplicar o design thinking em outros segmentos. Hoje a gente aplica design thinking, ensina a aplicar o design thinking no RH. Como que eu faço para desenhar Eu não quero a persona do candidato, claro que ela é importante, inclusive a gente está modelando com o IA agora uma aplicação com isso, mas eu desenho a persona do candidato, que ele mesmo responde as questões, mas eu desenho a persona do time onde esse cara vai trabalhar. E a persona da empresa. Quantas vezes você já viu uma empresa que se desenha linda, maravilhosa, quando você cai para dentro, eu falo assim, cadê aquela empresa para quem eu entrei na vaga? Né? 90% assim. Porque hoje nós entramos em empresas que julgam colocar puff é benefício. Quando você chega nesse nível de loucura, né? Mesa então a gente. De ping-pong, qual o benefício? Mesa de ping-pong, videogame, sala de descompressão.
Cara, né? Também tenho minhas. Né? Desculpa, então, são preconceitos. Tá, desculpa, eu tenho isso, mas funciona, né? É valorizado. Mas a gente é assim, é valorizado, mas veja, não dá para chamar de benefício, né? Eu acho que o benefício é aquilo que ele extrapola os limites das paredes da empresa, mas tá, tudo bem. Aí a gente começou a aplicar em outra. E vendas estratégicas, né? Aquela venda que demora, os processos que você precisa entender mais do seu cliente. Onde que o Design Thinking eu vejo que ele ajuda muito? Para de olhar para o seu cliente como você o vê. Né? Todo mundo fala de empatia, né? O nome do mapa é mapa da empatia. Só que as pessoas não entendem o que é empatia. Né? Empatia, todo mundo fala, é se colocar no lugar do outro. Não, velho. Isso não é empatia. Isso não é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, tentando ser o outro, com suas limitações, seus defeitos, com a sua visão de mundo, com as suas necessidades. Né? Quantas vezes a gente vai falar com um cara, não, é tão forte tá pedindo no sinal. Cara, você não tá calçando a sandália dele para saber o que esse cara sente. Exatamente. Né? Então, assim, e o mapa da empatia, a gente leva o Design Thinking para forçar um pouco essa reflexão. Dentro do RH, dentro das vendas estratégicas, dentro do próprio processo de marketing. Quanta empresa vende e não sabe o que vende. Né? Eu tive recentemente numa cidade próxima, fazendo uma palestra pelo IEL, né, do Senai, e a gente estava conhecido como a capital do boné, Apucarana, aqui do lado, capital do boné, e perguntando, né, a gente levou uma provocação, né, e eu perguntei, para que serve o boné? Né? E eu escutei quase de forma uníssona, para proteger a cabeça do sol. Eu falei, não, claro que não. Um dia foi. Hoje o boné é acessório de moda. É acessório de moda. Tanto que o cara do agro usa o boné de aba curvada. Ou o cara que é do... Boné mais fechado. Boné mais fechado, tal, para proteger lá. O cara que é do... usa mais como moda é a aba reta, larga, grande, né? Cara, é acessório de moda. Esquece, o boné, a última coisa que ele serve é para proteger a cabeça. E a gente ainda está com aquela visão, né? Então, e o que você vende? Você que é uma indústria de boné. O que você está vendendo? É verdade. Você está vendendo o quê? Um boné promocional? Mas quem que é o cliente dessa empresa para quem você vende um boné promocional? Faz toda a diferença. Estou vendendo uma vaidade. Estou vendendo um status. Por que ele compra o boné? Né? Eu vou colocar um boné com uma marca nele. Por quê? O que aquilo significa? Então é isso que a gente leva o Design Thinking para provocar essa reflexão, né? Então, e é isso que a mente redatora faz. A mente redatora, ela expandiu não só para a questão do ensino, exato, começo português, agora outras matérias. Isso. Tô louco para ver o resultado. E agora ela expandiu o quê? Para uma consultoria? Ele faz uma consultoria de negócios hoje. Tá. A aplicação de Design Thinking em vários segmentos. Né? Então nós já fizemos isso dentro da indústria em Apucarana, com metal mecânico, com a indústria do boné. A gente já fez isso com alunos do SESI, Senai. Né? Nós fizemos recentemente, que vão começar o curso de tecnologia mecânica, né, do metal mecânico, um projeto bem interessante do Sindicato do Metal Mecânico, em face da escassez de mão de obra. Né? Então hoje é difícil, né? Todo mundo quer ser youtuber, né? Todo mundo quer ser influencer, youtuber não, porque aí a gente focou no som, mas todo mundo quer ser influencer. Né? Ninguém tem a mínima ideia de como que faz para fazer isso. Ele acha que é fazer um videozinho, tomar um capote na esquina, vai viralizar, vou ter. Ou então todo mundo acha que vai entrar no avião, vai aparecer uma louca mandando trocar de lugar, e aí vai viralizar, vai ganhar 90 mil seguidores no outro dia. Sabe assim, a gente vê uma desconexão com o que acontece na vida real, parece que a gente tem dois mundos, né, circulando. Sim. A ideia desse canal justamente é trazer total transparência. Não tem nada aqui, tanto que... Você viu, né? Não tem pauta, tem bate-papo. Não, mas eu adoro. A ideia, falando sempre nesse ambiente de segurança da informação, privacidade das dados, tecnologia da informação e comunicação, que hoje, ou você é uma empresa de base tecnológica, ou você não sabe o que é, né? Não tem como. Não tem como. A ideia dessa nossa conversa é sempre isso, é juntar a galera, falar um pouquinho das dores nesse mercado, do que acontece, e essas dores são gigantes, tanto tecnológicas quanto mão de obra quanto de mercado. Mas valeu, Emerson. Obrigado pela visita. Prazer. Sei que
Eu sei que seu clone precisa ser alimentado no outro lugar para você trocar com o seu clone, né? Então, assim, eu sei que o seu outro clone está ligando aqui, reclamando que ele está com fome e precisa sair. Pessoal, agradeço. Obrigado pela visita, gosto muito do Emerson. A gente já tem uma convivência de uns 10 anos. Por aí. Sei lá, o tempo, depois de uma certa idade, ele passa esquisito. Uhum. A gente muda, passa estranho pra cara. Quando você vê, já foi. Denuncia idade também, deixa pra lá, deixa pra lá. Aqui, não acabei de completar 32. Cada perna. Valeu, Emerson, brigadão. Obrigado. Valeu, show de bola, brigadão. Obrigado, pessoal.